Boa noite, senhores. É uma satisfação. O Rogério estava explicando ainda há pouco como acessar o sistema de inscrição de eventos, né? Eu estava ali encostado na coluna e pensando, para quem mexe com SPED, isso aí é fichinha. Qualquer coisa que seja com informática, para quem está trabalhando com SPED, deslancha. Essa é a grande verdade. Eu não sei se eu digo felizmente ou infelizmente. Boa noite, senhores. É uma satisfação estar com vocês. Vou falar, em primeiro lugar, esse arquivo dessa apresentação já está no computador aqui do CRC, que pode ser disponibilizado. Então, talvez tenha umas 2, 3 telas que já tenho usado, principalmente a primeira que eu costumo ver, que tem um caráter de universalidade no tocante ao regime tributário. Então, a primeira tela, eu acho que é quase como uma apresentação da minha abordagem tributária, não importa qual seja o tributo. O restante é específico, no caso em questão dessa nossa palestra de hoje, envolvendo a SCD e a SF. Por mim, eu não falaria hoje sobre outro tributo, a não ser outra obrigação do CSD e SF, porque é a nossa preocupação imediata. A SCD, principalmente, o prazo é quanto? Vocês sabem disso mais do que eu. O último dia 8 de junho, que, por um certo infortúnio aí, tanto tempo tem para o SERPO desligar os seus computadores em fim de semana, e a gente está forçando para não desligar esse fim de semana agora, que eles estavam para desligar para fazer uma manutenção. Digo, eu fui o primeiro a espernear lá para Brasília, né? E eu desligar então, tudo indica que eles não vão desativar. Imagina, faltando uma obrigação acessória que é anual, porque todas as demais, ou a grande maioria mensal ou semestral, mas tem uma só que é anual, que é a ECD. Concentra no fim, então, resolve o SERPO querer desligar os sistemas de recepção no sábado e domingo, agora, para fazer uma revisão e manutenção. Não pode. Coisa maluca, né? Então, eles estão voltando atrás. Como? Não, isso aí não tem essa possibilidade, não. Bem, então, eu vou procurar abordar nem tanto em si o imposto de renda da pessoa jurídica, mas as obrigações acessórias que estão atreladas a esse imposto, que é tanto ele como a CSL, uma é imediata e a outra vai ser para setembro. Ok? E na medida do possível e de compatibilidade de agenda, hoje eu vou procurar dar uma visão, uma abordagem geral, Garibaldi. E a partir de julho, temos julho, agosto, setembro, 3 meses apenas, para a gente cair de cara na SF. Porque prorrogação não tem, não vai ter. Certo? Então, a gente tem, e entregar uma escrituração zerada, está fechando o cerco até do grau de dificuldade. Então, às vezes, preenchido, esse F tem uma série de regras de validação que requer dados, uma vez parametrizada aqui a escrituração no registro 010. Então, sendo informado um parâmetro de tributação, fichas e registros específicos vão ter que ter dados em função do cadastramento. Então, temos que conhecer. Vamos ver uma abordagem geral hoje, e a partir de julho, agosto, setembro, vamos começar a atacar eventos específicos, como elaborar a SF, do lucro presumido e do lucro real. Ok? Vocês se sintam à vontade em fazer as indagações que achem adequadas. Ok? Isso aqui é só para ter, vocês já viram isso, como já disse. É importante ressaltar que todos os tributos que estão contemplados no nosso sistema tributário nacional, na Constituição, certo? Tem bases de incidência específica. E a gente pode enquadrar, classificar os tributos mais relevantes em 4 bases de incidência. Lucro, que é o IRPJ-CSL, as receitas, o PIS, a COFINS, a CPRB, que é a contribuição mais nova, né? E o ISS, e também sobre a produção e circulação, ICMS e IPI, que aqui tem um surrealismo, onde 2 tributos, um do Estado, outro federal, está numa mesma obrigação acessória. Isso é uma confusão. Essa semana mesmo tive que desatar um nó aqui na delegacia, que o fiscal estava precisando de dados para retificar a escrituração do ICMS e IPI. A empresa não podia retificar porque a empresa está sendo fiscalizada pelo Estado e bloqueou a retificação
do ICMS, mas precisava para o IPI. Aí teve que o fiscal se cadastrar para destravar, desabilitar para poder. Então, é no que dá fazer, numa mesma obrigação acessória, 2 tributos com entes tributários distintos. Então, ainda bem que esse é o único, o ICMS e o IPI. O restante é cada um cuidando do seu quadrado. Certo? Então, sobre base dessa receita, temos o PIS/COFINS, a CPRB, e sobre remunerações temos a contribuição previdenciária, o PIS sobre a folha. O PIS sobre a folha, ele é um tributo, até porque não tem essa relevância toda sobre os demais, que ele fica como que pairando no limbo. Não tem uma escrituração específica. Isso está até gerando todo um questionamento agora, porque no portal do SPED tem uma nota lá, tratando de imunizenta, em vez de esclarecer, parece que piorou. A nota está lá tratando de imunizenta, e eu nem sabia, eu fui provocado pelo SESCOM de São Paulo, quando eu fui ver que nota era essa, era uma nota que eu tinha respondido diretamente ao Júnior, internamente. Ele pegou, o Júnior é o supervisor da SF da ECD Nacional, pegou e jogou lá no SPED. Então, nem era uma coisa mais interna. Então, cada vez para a semana, eu faço um esclarecimento. Mas aqui eu já vou aproveitar e vou abordar essa questão de imunizenta. Ok? O IRPJ e a CSL são 2 tributos que esse ano está com complexidade maior. Porque tivemos mudança de legislação, né, a Lei 12.973, que foi regulamentada a Petição Normativa 1515, certo? Que trata o quê? Dos ajustes dos procedimentos de natureza fiscal que deve ser efetuado em função dos novos padrões e métodos e critérios contábeis a partir da Lei 11.638. Então, houve uma série de mudanças, certo? De qual é o tratamento tributário daquela determinada operação que a norma contábil exige que seja feita, tipo AVP, AVJ. Então, a lei estabeleceu, se a empresa fizer assim, o tratamento da tributação é de uma forma. Se fizer de outra forma, a tributação é de outra. E nós vamos ver isso aqui, certo? Além da mudança na legislação, tivemos também que mudanças no ambiente de escrituração, que é exatamente o que é a parte procedimental, né? Que é as escriturações do SPED. Então, até o ano passado, ano calendário 2013, para entregar em 2014, a gente tinha aquela situação, de certa forma, cômoda, porque já estava sedimentado há anos, da DPJ. Jogava ali, ou no sufoco, podia deixar ela zerada, não é? Ou então botava os dados agregados e depois retificava. Essa facilidade, que era até, de certa forma, perniciosa, porque fazia com que a informação não fosse prestada na sua integridade, acabou. Então, como não tem mais DPJ, né? Então, DPJ é só para o ano calendário 2013, como também não tem DACOM. Então, é um novo cenário, uma nova realidade que a gente está se deparando, onde a informação passa agora a ser prestada de forma atomizada, operação por operação. Antes a informação é prestada de forma agregada, no DACOM e na DPJ. Isso é coisa do passado. Então agora a informação... Isso tem um lado bom, eu vejo mais lado positivo do que negativo. O lado positivo é porque a informação vem com muito mais qualidade, né? Quando você consegue mapear todas as inconsistências e resolver, no mínimo, as de erros. Não é? O lado negativo é porque dá mais trabalho. Mas o trabalho que dá num determinado momento, é como a gente andar de bicicleta. Não duvido que alguém, quando foi aprender a andar de bicicleta, não levou uns tombos. Mas depois, nunca mais caiu. Se caiu é porque gostou dos tombos, né? Mas qualquer mudança gera todo um estresse decorrente de ter uma rotina nova. Mas uma vez absorvida essa rotina, então tem ganhos. E com certeza o SPED ele confere ganho porque dá mais garantia ao profissional contábil. Porque diminui sensivelmente a margem de inexatidões, aqui eu não estou falando nem erro, inexatidão que pode ocorrer numa declaração agregada tipo de PJ ou DACOM. Ok? Aqui é o novo cenário que temos para 2000 e... Esse cenário, na verdade, eu não digo nem 2014, aqui é mais 2015, porque 2014 ainda tem o FCONT, que não está aqui, mas eu estou querendo enterrar o maldito do FCONT e RTT, certo?
Então, ainda bem que ele morreu. Mas o cenário, a partir de 2015, para todas as empresas, ano calendário, 2015, ele está em junho, né? Então, desde janeiro, o cenário é esse. Então, não tem mais de PJ, não tem mais F-Conte, eu só tenho o quê? 2 ambientes de informação, ECD e SF, que se comunicam. Não é inter-se comunica. Inter-se comunica é um fluxo de 2 mãos. Aqui não, aqui a comunicação é unilateral, da ECD para a SF. Não tem o retorno da SF para a ECD. Ok? Então, a partir de elementos da ECD, certo? A escrituração contábil fiscal, que é a escrituração do IRPJ da CSL, vai buscar captar uma série de informações para compor o rol de informações da SF. Vamos ver com mais detalhes logo a seguir. Eu estou falando muito rápido? Está tranquilo? Vamos entrar, então, na escrituração contábil digital. Aqui, a ECD em si não é nova. Então, ela existe desde 2008. Então, já está em 7 anos. Mas certos aspectos envolvendo a escrituração contábil digital são novos. Então, a gente tem que atacar esses aspectos novos, as mudanças, as alterações. Então, vamos ver as principais. Aqui eu só fiz relacionar, longe de mim de querer ensinar vocês, mas como vocês vão ficar com esse arquivo, eu achei por bem colocar o quê? Os atos normativos infralegais que repercutem ou que determinam a escrituração contábil em meio digital. Que são esses 4 atos administrativos da Receita Federal, decreto presidencial, a ação normativa número 11 e a resolução do CFC 1299. Okay? Então, quem quiser mais detalhamento, é só consultar esses atos. Por exemplo, como proceder quando a contabilidade esqueci por lapso, errar é humano, esquecimento também, eu esqueço bastante, muita coisa, a gente esqueceu de fazer um lançamento contábil. Como proceder? Parte está dito aí e parte não está dito aí nem em lugar nenhum, infelizmente. Vou explicar. Então, esqueceu o lançamento contábil. Qualquer motivo, ele descobriu a nota fiscal na gaveta. E ela não foi escriturada. E a nota é de 2013. Eu estou em 2015. E agora? ECD, vocês sabem, tanto quanto eu, é a única obrigação acessória que não se retifica. Então, qualquer outra obrigação da Receita Federal, sem exceção alguma, todas as dezenas, eu retifico. Contabilidade, não certifica. Eu posso substituir. Ah, mas não é a mesma coisa substituir e retificar? É e não é. Na essência não é, porque a substituição da ECD, da contabilidade, ela só é possível quando a inexatidão que justifica a substituição está prevista nas normas. Certo? Então, é uma escrituração que está, por exemplo, em primeiro lugar, uma escrituração, quando ela vai ser autenticada na junta comercial, certo? Registrada, a junta comercial não acessa o conteúdo, nem do bloco I, nem do bloco J, lançamento contábil algum, certo? Não vê balanço patrimonial, não vê DRE, nada disso é do conhecimento da junta comercial. Só tem aquelas informações suficientes e necessárias para proceder à autenticação. O período a que se refere, quem está assinando digitalmente a escrituração, o número sequencial do livro diário. Então, por exemplo, se a empresa transmitir um livro diário, a ECD, certo? De um ano específico, como número 8, e já está na junta comercial uma escrituração em meio em livro ainda, ou digital, de número 8, então essa escrituração transmitida vai ser colocada sob exigência. E aí esta, sim, vai ser necessário substituir. Então, nesse caso, pode, na substituição, o profissional envolvido da sua elaboração alterar o conteúdo. Pode normalmente. Mas aquela escrituração que não está sob exigência, então ela não é passiva de substituição. Isso aqui eu não estou falando nada novo para vocês, né? Então eu vou tocar. Mas a questão do lançamento contábil que faltou. Então faltou o lançamento contábil, certo? Como eu não posso mudar a escrituração de 2013, eu tenho que sanear, porque senão pode vir um fiscal da Receita
e me dá a pancada. Então, como é que isso vai ser feito? Deve o fato que foi omitido ser registrado o lançamento contábil correspondente agora, em junho de 2015. Certo? Vou fazer o lançamento contábil normal, I200 com I250, certo? Mas eu vou botar qual data lá de trás? Se botar, a ECD não aceita, que deveria ser, mas não aceita, tem que ser a data do período da ECD. Uma ECD, vocês sabem disso, que a ECD ela pode ser mensal, trimestral ou anual. Certo? Fica a critério da empresa, ou então do volume. Uma empresa que tem um volume significativo de lançamento contábil, várias tem no Brasil, não comportam escrituração num arquivo único com as operações do ano inteiro, lançamento contábil. Então, pode fracionar. O que não pode fracionar é em período que seja inferior a um mês, salvo se for encerramento ou início da atividade, ou evento de sucessão. Então, nesse caso aí, pode ter uma periodicidade inferior a 30 dias. Mas, digamos aqui, no nosso caso, vamos trabalhar com a hipótese de uma escrituração anual. Certo? Então, eu verifiquei agora que um determinado fato que devia ter sido escriturado em 2013 não foi. Eu vou agora fazer o lançamento, certo? O ideal até seria não, que eu tivesse uma conta, no meu plano de contas, contas específicas para recepcionar esses fatos. Para já fazer o destaque, certo? Já no próprio plano de contas, para não misturar alho com bugalho. Então é o correto. Ah, mas eu já entreguei o meu plano de conta, eu estou fazendo mensalmente, é complicado mexer, então vai ter que fazer o lançamento agora. E esse lançamento, esse fato, devidamente registrado na contabilidade, vai impactar, repercutir no bloco J, nas demonstrações de resultado, ou no balanço patrimonial, não vai? Vai. Como fazer, no caso de impactar um resultado, para eu excluir? Eu não tenho como excluir na conta, na ECD, mas eu vou excluir na SF, via LALU. Podíamos ter criado uma forma de permitir, excepcionalmente, lançamento contábil com data anterior. A ECD foi fechada de outra forma, então não adianta a gente aqui ficar sonhar um mundo que não é o mundo ideal. Platão. Então a verdade é essa, a gente vai ter que incluir agora, por quê? Eu tenho essa receita e não coloquei. Vindo o fiscal descobrir, é uma omissão de receita. A partir do momento que está incluído numa escrituração contábil, deixa de ter aquela operação um grau de ilicitude. Ok? Tudo tranquilo, vocês sintam-se à vontade para fazer qualquer indagação. Ok? Aqui, essa parte é o que está dando muita dor de cabeça para esclarecer, no Brasil afora, certo? E, infelizmente, nem sempre os canais de comunicação e divulgação funcionam adequadamente. Então, vou procurar aqui abordar a questão, o que é que temos de novo para o ano calendário 2014, envolvendo ECD, certo? A ser entregue até o fim desse mês. Então, esse PJ do lucro, isso aqui não é nada de novo, isso aqui está desde 2008, né? Ok. A novidade aqui é a segunda hipótese, né? Que obriga, não toda PJ, lucro presumido, vocês sabem disso, mas só quando distribui lucro com base no resultado contábil. Então, para distribuir lucro com base no resultado contábil, tem que ter contabilidade. É óbvio. Se não distribuir, está dispensada. Pode até incluir, não há impedimento de uma pessoa tributada pelo lucro presumido de importar plano de contas, certo? No bloco C, da SF, não há nenhum impedimento, não vai impactar em nada. Certo? Mas está dispensada. Ela pode até, não está dito no manual da SF, mas pode até ela gerar um SF normal, certo? Assinado digitalmente para fazer a importação e não transmitir. Então, mas vamos esquecer esses detalhes aqui, eu vou procurar a gente abordar hoje as linhas gerais. Certo? Bem, então vou entrar mais aqui, esse detalhe. PJ imunizenta nos termos da IN 1252, que é a IN que dispõe sobre a FD contribuições, que eu vou esclarecer. Toda SCP, ela está obrigada agora a ter o registro contábil de suas operações prestado de forma segregada, uma a uma, das operações próprias da pessoa jurídica sócio ostensiva. Então, se uma determinada pessoa jurídica é sócio ostensiva em 10 SCP,
Então, vai ter que ter 10 livros auxiliares, certo? Para o registro contábil das operações de cada uma dessa SCP. Então, é uma única SCD, contendo as operações próprias dela e, em livros auxiliares, um livro auxiliar para cada SCP. Só que na SCF não vai ser uma só, vai ser 11 SCF. Então, o conceito é diferente da SCD para a SCF. A escrituração contábil, certo? É uma escrituração única que vai abraçar, aglutinar, acolher os registros contábeis da pessoa jurídica e de todas as SCP que ela participa como sócio ostensivo, um único arquivo. Na SCF, não. Pronto, vamos ver lá, vou responder na próxima tela. Certo? Também aqui a PJ de Construção Civil era pela norma, certo? Pela IN 1420, consta que é obrigado a ter o quê? Pela legislação fiscal, livro auxiliar para registro do inventário, certo? PJ de Construção Civil. Se essa pessoa jurídica não está escriturando esse livro na FDCMS-PI, deve proceder à sua escrituração, aonde? Na SCD, como um livro auxiliar também. Ok? Fica a critério da empresa. Se escritura em um ou em outro. Aí vai fazer, no caso, ela vai fazer na SCD a escrituração do livro auxiliar. Ok? Eu tenho um sonho, não sei se eu vou realizar, espero, mas eu sou otimista, vou realizar, de chegar um dia e ficar conversando com você meia hora e ver vocês sorrindo. Porque vai estar todo mundo com semblante. Eu saio daqui com o peso da consciência enorme. Mas eu tenho um sonho, quem sabe um dia se realiza. Vamos começar aqui a ver algumas questões. Em primeiro lugar, essa nova obrigação que está recaindo sobre as PJs imunes e isentas. Em primeiro lugar, é bom ressaltar, vocês já devem saber, mas mesmo assim vamos ressaltar, de que essa figura, Instituto de Imunidade e de Isenção, isso é só de imposto de renda. Não é instituto, na Constituição, certo? Prevê imunidade para o imposto de renda, não para as contribuições sociais. Então não tem, tal empresa é imune de PIS/COFINS, nunca existiu isso, nem está previsto existir. Então, na verdade, a imunidade, a isenção está alcançando o quê? O imposto de renda. Ok? Bem, dito isso, e quem é que pode ser... Agora, a leção do PIS e da COFINS, como a do RPO, tem seu regramento próprio das contribuições sociais para classificar ou validar como um tratamento tributário de desoneração do PIS e da COFINS para certas entidades imunizadas, que nós vamos ver aqui agora, que é importante ver, isso que gera dúvida no Brasil inteiro, está gerando ainda agora. No registro 010 da SCF, aqui, essa tela daqui, não é da SCD, é da SCF, que é exatamente o registro, é aquela ficha das iniciais da DIPJ, só que é uma ficha das iniciais turbinada. Mas é o cadastramento dessa obrigação, é o registro 010. Certo? Tem toda a obrigação nossa, até a declaração de pessoa fica onde vai fazer, tem aqueles dados iniciais, né? Tem todo aquele rol de informação que repetindo, isso aqui é o equivalente na SCF. Quando eu estou falando SCF e SCD, vocês estão separando bem as duas coisas, né? Ótimo. Bem, então aqui no campo 14 do registro 010 da SCF, relaciona o quê? Tipo de PJ imune ou isenta. Então quer dizer que todo esse pessoal daqui é só aplicar aquela regra de lá e tal, ok? Não, não é bem assim. Isso aqui é um rol de entidades que, observado certas condições da lei, podem ser consideradas como imunes e isentas. Não é o fato de existir, constituir uma entidade, uma associação civil, um clube cultural ou qualquer um outro, que automaticamente o simples fato de constituir uma entidade dessa natureza, ela está acobertada de imunidade ou isenção. Não é bem assim.
tem regras, a Lei 9.532 estabelece regramento próprio, certo? Que migrou em sede de contribuições sociais para a Lei 12.111, que é essa daqui. Se veja só, aqui vocês viram que é a IN 1420, que alterou certos requisitos da ECD, e principalmente a obrigatoriedade, incluiu esse aqui, não é verdade? PJ imune no termo da IN. Você fala, poxa, mas fica a Receita Federal inventando essas coisas. Né? Já não basta, tem que fazer, ainda fica inventando, de agora a gente vai ter que fazer a contabilidade das PJs imunes e isentas. Então, agora, quando eu falo agora, a IN 1420 foi de 19 de dezembro, eu gravei a data porque é a data do aniversário do meu irmão. 19 de dezembro de 2013. Pô, o pessoal fica, não tem que inventar, não tinham que inventar no Natal de 2013 para soltar a IN 1420 com a 1422, uma é que dispõe sobre a ECD e a outra sobre a SF. Acontece que essa obrigatoriedade que foi flexibilizada aqui para estabelecer uma dispensa para algumas, as menores, não é uma obrigação nova. A Lei 12.101, de 2009, certo? Mais precisamente, dia 30 de novembro de 2009, o que é que ela estabelecia em sede de não tributação das contribuições sociais em geral? Que é o artigo 29 desta lei, certo? Que a entidade beneficente, em 3 áreas, assistência social, educação e saúde. As entidades beneficentes que atuam na área de assistência social, educação e saúde, devidamente certificada, certo? Na forma do capítulo 2, então se é de saúde, nos órgãos correspondentes, de assistência social também, de educação também, então devidamente certificada, certo? E que preenche esses requisitos, não paga contribuição social. Olha, dessa lei de 2009, 2 dos requisitos do artigo 29. Mantenha a escrituração contábil regular. O que quer dizer isso? Em bom português, é CD. A gente não está inventando a roda. A gente está fazendo a roda girar. Certo? Essa obrigação, certo? Estava prevista aonde? Na Lei 12.101 de 2009. Certo? Como também no artigo 29, inciso 7, que o que é que dispõe? Que a isenção, que quem preencher isso daqui está isento de PIS e COFINS sobre toda e qualquer receita, própria ou não própria da atividade. Pode até vender drogas, não paga PIS e COFINS. Ok? Então, veja só, mas não deve vender drogas não, faz mal. Certo? Dois requisitos, 2 condições necessárias para a isenção do PIS da COFINS. Manter a escritura contábil regular e cumpre as obrigações acessórias estabelecidas pela legislação tributária. Matou. Certo? Então, em nenhum momento a Receita está forçando a barra na IN 1420, estabelecendo que a PJ imune isenta. Pelo contrário, houve tanta reação contrária que Júnior, que é o supervisor da SCD e da SF, correu para, eu vou dispensar para a pequena. Quem é pequena, isso já está definido na FD Contribuições, que é a 1252 que eu fiz, que é os R$10.000. Então, ele parametrizou, equalizou. Então, quem tiver dispensado na FD Contribuições também fica aqui. E como é que se operacionaliza essa dispensa na FD Contribuições que repercute na SCD e na SF? Eu fiz 2 exemplos aqui para facilitar a compreensão. Ok? Aqui é um exemplo com diversos números que eu botei, certo? Que dispensa a entrega da FD Contribuições em todos os meses de um ano e, por tabela, a SCD e a SF. O que é que a IN 1252 estabelece? Quem tiver contribuições no mês de valor menor ou igual, artigo 5º, a R$10.000, fica dispensada da entrega da escrituração. Ou seja, dispensamos para aquele de vir para esse mundo mágico e maravilhoso do SPED, aquelas entidades pequenas, sobre a receita, né? Ah, mas essa empresa, inclusive, estava uma indagação ontem
lá do Rio Grande do Sul para mim, mas pode ter um faturamento pequeno, mas ter 1 milhão de PIS sobre a folha. Eu digo, não importa. A FD Contribuições foi a escrituração que foi definida para controlar e escriturar as contribuições sociais que incidem sobre as receitas. Não sobre a folha. A folha, se a gente quiser, onde é que a gente vai ter o controle da base da folha? Não é social no futuro. Lá não tem um evento específico para o PIS sobre a folha, que deveria ter. Certo? Não é social. Não tem mais, independente de não ter, a coisa mais razão para ser federal é dimensionar a folha mensal de uma entidade ou empresa a partir do E-Social. Ok? Bem, então, qual é o parâmetro de valor que dispensa uma empresa? R$10.000. Então, a empresa que tiver a soma de PIS, da COFINS, da CPR, que é o somatório, até 10 mil, está dispensado. Você pode ver aqui, o primeiro mês não teve nem PIS sobre a folha. Por que eu estou colocando aqui? Não é que isso aqui esteja sendo utilizado como parâmetro de enquadramento ou não, é só para mostrar que é totalmente irrelevante o volume do PIS sobre a folha, não impacta em nada, pode ser zero, pode ser pequeno, como pode ser grande, não impacta em nada, certo? Então essa coluna daqui não é para atrapalhar, é só para vocês terem a noção que é totalmente irrelevante a folha ser grande ou pequena, pois não? É o valor da contribuição, a contribuição é o valor da contribuição, não é o valor da receita, não é a receita 10 mil, certo? Da FD Contribuições, para imunizenta, não é a empresa normal, não, certo? Imunizenta, certo? Na verdade, o que eu fiz na redação da IN 1252, eu estendi o que eu tinha feito na redação do DACOM, quando ele estava elaborando o DACOM em Salvador. Entendeu? Então, no DACOM já tinha essa dispensa, aqui não é nada novo. Certo? Então, eu apenas entendi, já que é a obrigação social da mesma natureza, no DACOM já dispensava imunizenta com PIS e COFINS até 10 mil. Não, porque, veja só, o que é que a IN 1252 diz? Que fica dispensada a pessoa jurídica imune ou isenta que apure as contribuições sujeitas à escrituração. O PIS não está sujeito à escrituração, né, FD Contribuições. Certo? Então está lá no artigo 5º, certo? O comando lá está dito. Eu digo porque eu fiz a redação, eu me lembro aqui na cabeça. Lá está dito que o PIS e a COFINS imunizenta que apure as contribuições sujeitas à escrituração. E as que estão sujeitas à escrituração é PIS sobre receita, COFINS sobre receita e contribuição previdenciária sobre a receita. Entendeu? Então, lá está dito, contribuições sociais sujeitas à escrituração na FD Contribuição até 10 mil. O PIS não está sujeito à escrituração. A gente não está exigindo que está demonstrando, mostre, individualize os funcionários, individualize as remunerações. Isso não tem, isso vai ter, não é social. Não, vamos esquecer receita. O parâmetro aqui é valor de contribuição. Então, o que é que todo mês eu vou verificar quanto é que eu tenho de PIS e COFINS? Enquanto tiver até 10 mil, eu estou dispensado dessas 3 obrigações. E quando suplantar? É o exemplo aqui a seguir. Então, aqui eu só fiz aumentar em relação ao anterior, julho, eu botei mais R$500. Como eu podia botar aqui R$1 apenas. Certo? Suplantou julho, 10.500. Certo? O que é que nós temos? Até junho, porque eu tenho aqui uma escrituração que é mensal. Não é mensal? FD. Então, em julho estourou. Certo? Então, o que é que a própria lei estabelece? Uma vez se sujeitando a um mês do ano calendário, essa pessoa jurídica se obriga em relação aos demais meses do ano. Mudou de ano, se em janeiro do ano seguinte tiver 5 mil, fica dispensado de novo. No mês que estourar, aí nasce a obrigatoriedade. E por que aqui está cheio? Porque ECD e ECF são escriturações anuais. É irrelevante, totalmente irrelevante, no exemplo daqui,
o valor da folha. Você pode ver, eu botei 1 milhão é dinheiro pra caramba. Certo? Está aqui 1 milhão com 9 mil, está dispensado. O que é que eu fiz esse exemplo? Eu podia muito bem ter construído um exemplo sem essa coluna. Mas eu fiz de propósito, para mostrar que o PIS sobre a folha não afeta em nada a obrigatoriedade. O que repercute é só o PIS e COFINS e CPRB sobre receita. Ok? Então, o que é que nós temos? No caso, fundamento legal, a instituição normativa, a que instituiu o FD Contribuições, a SCD, atualizou a SCD, e a que instituiu a SF. Em função de essa empresa, no único mês do ano, ter tido contribuições sobre receitas em valor superior a 10 mil, dançou. Já é a época de São João, então dançou, vai dançar quadrilha. Infelizmente. Certo? Mas é a norma que estabeleceu. Lembre-se que, na redação original dessas duas IENs, da SCD e aqui, era totalmente irrelevante se devia pouco ou muito. Estava obrigando todo imune e todo isento a ter SCD e a TCF. Houve uma pressão forte, e aí, não, então vamos dispensar em função do parâmetro que já é utilizado hoje para FD contribuições. Aí, nesse caso aqui a empresa vai ter que, nessas duas escriturações, vai ter que fazer o lançamento contábil do ano todo, né? Inclusive os fatos pretéritos do ano calendário. FD contribuições não, esquece até junho, não precisa, vai só informar, então fica, a banda voou, não. Esses débitos daqui estão sendo devidamente informados na DCTF. A DCTF a gente está sabendo quanto está perdendo. Apenas a gente está dispensando dispensar, mas não é proibir, se quiser pode fazer, da obrigação de ter que fazer escrituração mês a mês, quando o volume de contribuição é de pequena monta. Oi. Certo. Não. Aqui é quando acontece uma empresa do Simples, por descuido, transmite um SCD, uma SCF, FD contribuições do Simples. Como é que eu faço para cancelar? Não tem cancelamento. É não fazer nada, não vale, não serve para estar, vai ficar. Eu me lembro quando na religião não tem o limbo, né, que está entre o paraíso, o terra, fica no limbo. Assim, não serve para nada essa escrituração. Agora, se quiser falar, mas tem dados ali, o que é que acontece? A gente transmite, teve um ano calendário, acho que foi uns 5, 6 anos atrás ou mais, que eu entreguei minha declaração de pessoa física original, entreguei mais 3 retificadoras. Não é que eu estava fazendo mutretagem, não é de mim. É porque estava o prazo e eu ia viajar, certo? E eu tinha dado aula em São Paulo, em Rio, Brasília, e não tinha recebido o comprovante anual. Então, com o que eu tinha, eu transmiti, já fiquei livre da multa. Aí recebi um que veio o comprovante das Artes de Brasília, eu já incluí e retifiquei. Depois veio outro e apareceu um depois do prazo da pessoa física do Paraná, se eu não me engano, que eu tinha dado aula no Paraná. Aí eu fiz uma 4ª retificação. Porque eu posso retificar qualquer obrigação acessória enquanto a pessoa jurídica ou a pessoa física não esteja submetida a procedimento fiscal em relação àquele imposto e àquele período. Eu não estava sendo fiscalizado, nunca fui. Até porque eu não vou errar, né? Também. Mas, então, eu podia fazer N retificações. E o que é que acontece com o estudo da retificação? A cada vez que eu transmito uma nova, a outra vai para o cemitério. A declaração retificada, ela perde qualquer utilidade nossa. Tem colega, meu Criqui, que ele costuma fazer, a gente já até discutiu de fazer uma malha no futuro, de verificar o que é que está mudando entre uma e outra. Daria uma malha interessante, né? Somente da pessoa jurídica. Eu já estava conversando uma vez na mesa de bar, falando isso lá. A gente podia fazer, quando se junta 4, 5 anos falando de trabalhos, sai de tudo. Então, existe a possibilidade, no futuro, a gente ter uma malha específica para alteração decorrente de retificação de obrigação acessória. Porque, óbvio que é diferente
aqui é a situação onde está retificando aquela zerada. Então, está vindo um volume de informação que não vai. Outra coisa é você mudar ali um lançamento, um registro específico, inclui. Então, isso aí é algo que sempre merece. Tem colega nosso que é bem criterioso, que toda vez que casar uma empresa, ele tem que trabalhar com a retificadora. Mas ele, só por curiosidade, ele baixa a retificada e vai no contraste para ver o que é que mudou. Certo? Então, hoje isso não é uma rotina, mas pode vir a ser no futuro. Ok? Mas pode fazer retificação normal. No caso, quer que eu estava querendo falar em relação a essa empresa? Mas eu transmiti a informação, não quero que sequer caia em qualquer tipo de malha. Está dispensada de entregar? Só se tiver a informação errada. Digamos, eu coloquei informação que é de uma outra empresa, um exemplo aqui, certo? Didático, eu coloquei informação, troquei o CNPJ na hora e transmiti errado. Aí eu tenho que retificar, vou botar a base de informação correta, mas não quero estar ali, eu estou agoniado, que eu botei informação, não estou dispensado, então zera, retifica zerando. Não está obrigado mesmo. Ok? Mas não tem como cancelar. Lucro presumido, antes que Garibaldi me mate, certo? Certo? Estava ali, estava aqui, quase que eu apanhava, eu acho que ele viu muita gente que ia me proteger, aí tentou me bater. Isso aqui é um exemplo meu radical, vou logo dizendo. Eu incluí aqui essa hipótese que não está hoje, a Receita não trabalha, mas que existe uma tendência de, nessa parametrização, a Receita alterar a norma para dizer que também alcança a CPRB. O que é que nós temos? Temos o dispositivo na lei que estabelece o quê? A não tributação de lucros e dividendos distribuídos, não é isso? Temos. Lucro real, presumido, tudo beleza. Ok. Temos um dispositivo na lei que estabelece o quê? PJ do lucro presumido, ela pode distribuir lucros. Qual é a regra geral? A regra geral é lucro presumido. A pessoa jurídica ela pode distribuir lucros ou dividendos sem tributação no montante correspondente a 2 pontos. A base de cálculo do IRPJ, nesse nosso exemplo daqui, de uma empresa que teve esse seguinte rendimento num trimestre, certo? 2 milhões de receita da revenda de mercadoria, botei aqui já a revenda de propósito para pegar CPRB a 1%. Comércio varejista, ok? Só no exemplo. E, volto a dizer, vocês estiverem vendo isso aqui, a princípio pode até desconsiderar que hoje a Receita não tem nenhum ato nosso, mas se eu fosse fazer uma fiscalização em cima daqui, a partir da conceituação que estabelece esse procedimento, eu teria base para incluir. Mas, então, isso aí vai ser no futuro. Mas eu já quero mostrar a vocês como é a visão que a Receita está tendo para o ano seguinte. Certo? Que o importante é entender aqui o conceito. Então, quanto é que a empresa pode distribuir, certo? Independentemente de comprovar o lucro, porque eu estou no lucro presumido. Então, a lei presume o lucro. Tem uma lei que diz, olha, o lucro pode ser distribuído. Ah, mas que lucro é se eu estou dispensado de contabilidade? Então, a lei estabeleceu o quê? Um critério alternativo. Qual é o critério alternativo? A base de cálculo do imposto de renda. Qual é a base de cálculo? Se eu estou no lucro presumido, tive receita bruta da revenda de mercadorias, então, o meu lucro vai ser presumido em montante equivalente a 8% dessa receita. Acrescida dos demais rendimentos, ganhos e resultados. No caso aqui, um ganho de capital. Então, sob essa receita total do trimestre, a base de cálculo do imposto de renda perfaz quanto? 260 mil, do IRPJ. Que a base da CCL é outra, porque o coeficiente, certo, de presunção é maior, em vez de ser 8 é 12, mas a norma estabelece o quê? Que a empresa que não tem contabilidade e está no lucro presumido pode distribuir lucros, dividendos, sem pagar imposto, certo? Montante equivalente a base de cálculo do RPJ 260, menos os tributos incidentes sobre essa receita. Mas isso não tem lucro. Tributos incidentes sobre a receita. E, tanto no perguntas e respostas, eu tenho uma impressão aí, que também na DIPJ tinha exemplo, mas não estou aqui com o DIPJ na cabeça, certo? Está na página do SPED
de um mês atrás, se eu não me engano, o Júnior colocou uma nota parecida com essa, que esse aqui é um exemplo que a gente fez praticamente junto, só que o dele não tem esse PRB. Estou botando aqui já para vocês saberem qual é a visão futura da Receita Federal. Certo? Então, o exemplo está exatamente, se vocês procurarem lá na página principal do portal do SPED, que lá embaixo tem as notícias, você vai encontrar um exatamente igual, menos a CPRB. Certo? Lá está 162, eu coloquei o 20 porque a gente já está discutindo internamente. Certo? Então, vamos lá. Base de cálculo, portanto, quais são os tributos que incidem sobre a receita? Certo? E, esqueçam, volto a dizer, essa tela vai ficar, eu estou até propenso para tirar, mas eu quis botar já com a visão mais ampla, porque a CPRB também está incidindo sobre essa receita. Contribuição previdenciária sobre a receita bruta. É a desoneração da folha, que no caso é tributada a 1% no comércio varejista. Oi? Não, para 2014 não. Certo? Então eu vou até evitar cereuma, vou tirar, mas é bom vocês saberem que a base, se alguém quiser adotar uma postura conservadora, principalmente para 2015, adote essa. Certo? Porque a gente vai mudar para colocar isso aqui. Certo? Então, base de cálculo, 260. Tributos que incidiu sobre essa receita que formou a base de cálculo, 182. Então, qual é a sobra? Digamos assim, desculpa. 77. Então, eu posso distribuir isso aqui sem comprovar a efetividade de lucro contábil algum. Se o lucro contábil for de 50, é melhor eu me basear por aqui, porque a lei me dá a faculdade de eu escolher. Então, até, eu transmiti a ECD, por equívoco, dizer, quando eu vi, e só tinha um lucro de 60 mil, e agora? Meu limite é 60? Não. O limite preferencial é esse. Mas se a pessoa jurídica quiser distribuir valor maior do que o assim determinado, tem que ter a comprovação de que teve lucro maior do que esse. E onde é que vai comprovar o lucro? Até, pelo que eu saiba, contabilidade. Aí varia. No caso da prestação de serviço, a base de cálculo vai ser maior. Então, vai ser 32, aumenta, larga. Até porque o lucro no segmento de serviço é maior mesmo. Então, é porque aqui o exemplo eu fiz só do comércio, porque eu quis, mas realmente, se for serviço, é maior. A gente tem o seguinte, a gente tem a alíquota de 15, veja só, lucro presumido, não é... Não, isso aqui é a base de cálculo. O imposto está aqui, ó. O IRPJ está aqui, ó, 15%. Porque, veja só, o que é que nós temos? Tem o Instituto do Lucro Presumido, não é do imposto presumido. Se fosse o imposto presumido, o coeficiente já seria 15% de 8 ou 15% de 32. Mas aqui eu estou dentro do lucro presumido. Então, a lei estabelece o quê? A presunção de um lucro. Então, sobre esse faturamento, sobre essa receita total aqui, a lei presume um lucro nesse critério. Não. Na realidade, o critério, vê só, se eu quiser distribuir um período maior, certo? Vê só, a ECD e a SF, certo? Vou falar SF, porque isso aqui não é instituto da ECD, é da SF. Eu falei ainda há pouco que ela pode ser mensal, trimestral ou anual. A ECF. Agora, não é que eu vou fazer 4, a ECD, eu posso ser mensal, e aí eu transmitir 12 arquivos de ECD. Só o último que vai ter que ter o bloco J com as demonstrações financeiras, que é o último de dezembro. Como eu posso ter 4, se eu quiser, vou fazer 4 e fazer as demonstrações também em 31 de março
junho, setembro e dezembro. Se eu estou adotando a apuração do imposto de renda com base em resultado trimestral, na trimestralidade, o correto é ter balanço patrimonial e demonstração do resultado nas 4 datas, 31 de março, na ECD, mesmo que seja um arquivo único. 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de 12. Por quê? É a partir desse resultado contábil que vai apurar o IRPJ trimestral. Mas o que é que eu estava falando mesmo? Foi o quê? Sim, a distribuição do lucro. Digamos que distribuiu, estourou em... Quando eu vou parametrizar a minha CF no Registro 010, eu vou lá dizer se é anual ou trimestral. E para cada um que eu vou dizer se é só real, eu não tenho aqui, certo? Se é presumido real, presumido arbitrado. Então, eu posso ter essa variação por trimestre. Então, no período, se nesse ano eu tenho trimestre, que eu estou apurando pela contabilidade. Mas veja só, não, aí uma coisa é lucro real com lucro presumido. A empresa, no seu caso, você está dizendo, todos os 4 trimestres é presumido, certo? Aí ela vai ter, certo? Ele vai registrar aqui no 010, que é o quê? Que era para um trimestre específico, tem escrituração. Então vai ter que dizer aí. Não é obrigado a ser os 4 trimestres, não. Só se distribuir nos 4 lucros, dividendos e montante superior a esse valor. Então, eu posso muito bem fazer um ECD e quando eu vou informar, tanto aí como no 040, as escriturações que eu vou baixar, então eu vou vincular só a escrituração contábil, a do trimestre que eu excedi o lucro. Os outros eu não informo. Então, eu não informo o código hash do trimestre que eu não vou importar porque eu distribuí dentro do limite, na ECD. A ECD é contabilidade, né? A contabilidade, como regra, ela é para ser uma escrituração anual. A ECD, como regra, é anual. Admite-se, ver como normal, ela ser trimestral, se eu estiver apurando a trimestralidade do imposto de renda. E até mensal, quando o volume de operação é tamanho, que faz com que o arquivo suplante o limite de 1 GB. Então, nesse caso, é mensal, mas como regra, é anual. Que imposto? O IRP, lucro real ou presumido? Presumido, trimestral. Certo. Estou entendendo. Veja só, na contabilidade, mesmo que eu tenha a apuração anual, eu vou falar mais adiante que fica mais fácil. Certo? Para não ficar falando, vocês imaginando, então tem uma tela aí fica mais fácil. Porque veja só, a contabilidade anual, mas tem dentro dela matéria-prima, que são os lançamentos contábeis, de 1º de janeiro a 31 de 12, não é? Mas o meu balanço patrimonial, me demanda resultado, é só em 31 de 12. E aqui eu estou tendo, como é que faz? A gente, quando vai puxar, feito um chupa-cabra, os dados da ECD para a SF, a gente não puxa o balanço patrimonial DR, não. A gente está puxando os saldos da conta de acordo com as datas que é dito que a periodicidade é trimestral anual. Então, se no cadastro, na parametrização da ECF, do RPJ, eu disser que eu vou apurar, eu estou lucro presumido nos 4 trimestres, então eu vou gerar 4 registros, 010, um para cada trimestre, que eu vou, então eu estou passando as instruções para as regras de variação da ECF, de que vai ter 4 resultados montados no bloco P, certo? Então, não tem que se preocupar, a declaração anual mas os saldos, está lá, se está tudo certinho, certo? Os saldos em I155 e I355, está lá o somatório de saldo no fim de cada mês. Então, a coisa mais fácil do mundo, a partir do plano de conta referencial, eu saber qual é saldo inicial
débito, crédito, saldo final, saber qual é o saldo final em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de 12. Isso é simples, para o programa de computador. Veja só, o fato de não estar obrigada não quer dizer que está impedida, certo? Eu sou obrigado a transmitir, certo? A ter contabilidade se eu distribuo lucro maior do que isso. No trimestre. Então, naquele trimestre eu estou obrigado. Então, se eu estou obrigado, eu poderia até fazer uma contabilidade só de um trimestre. Ah, eu só estourei no segundo trimestre, vou fazer, mas fica meio esquisito. Contabilidade, então, correto, vamos trabalhar da forma mais correta, que é o quê? Fazer a contabilidade, até porque até a microempresa deveria ter contabilidade. O fato da gente dispensar não quer dizer que seja boa. Então, é entregar normal a ECD normal, anual. Pode entregar. E quando for fazer a ECF, lá vai informar os períodos que a empresa está sujeita, o registro 040, está sujeita à escrituração contábil. Aí vai informar o trimestre 2 e o trimestre 4, 2 ou 3. Informa. Pode ser feito anual, pode ser feito em qualquer período. Lembre-se aqui que a gente sempre está trabalhando com o quê? A distribuição era ser posterior ao encerramento do ano calendário. Não é? Para a gente estar distribuindo aí, então, eu já tenho como elaborar a minha contabilidade conhecendo esse fato. Eu tenho, porque digamos que, mesmo que não distribuiu depois, distribuiu ao longo do ano, que pode. Não, vou botar aqui um exemplo, a distribuição foi feita uma retirada em novembro, certo? Se tiver lucros que sustenta, não precisa ser após o encerramento. A legislação tributária aceita e acata a distribuição de lucros antes de ter encerrado o período, desde que, quando encerrar, tenha lucro suficiente. Mas quando for fazer a escrituração contábil, que é até junho, eu já conheço quanto foi distribuído. Eu já tenho como fazer esse cálculo. E de acordo com o cálculo que eu vou fazer, eu fico sabendo se eu vou ter que ter para o ano calendário anterior inteiro a contabilidade obrigatória ou não. Aí faz. Se não chegou, não precisa de contabilidade. É sim ou não. É CF. Você vai informar no registro 010 se a contabilidade é anual, se eu tenho 4. Quem sabe é você. Se você pode muito bem, vê só, volto a dizer, a ECD, se você for para estar dizendo que a ECD, a contabilidade pode ser mensal, trimestral, anual. Quem define é o cliente. O cliente aqui é vocês. Para nós é relevante, se está um arquivo só 4, é totalmente relevante para nós. Ok? Prazo de transmissão. Esqueci de ajustar aqui, é 30 de 9, né? Então, vou ajustar isso aqui. Aqui é CD, está certo, é CD. Olha, é importante ressaltar esse aspecto daqui, que se já dava muita confusão, que essa redação entrou agora, que a ECD é considerada válida com a transmissão. Você transmitiu no SPED e ela tem validade jurídica. Ah, mas não está autenticada na junta, não está registrada na junta ainda para o fisco, certo? E para todos os fins de direito, certo? No âmbito tributário, certo? Essa escrituração é válida. Oi. Certo. Registrar, isso aí a junta deve fazer automático, não é a gente que vai. A junta, a gente transmite, o que cada empresa tem que fazer, a sua parte, seu dever de casa é o quê? Transmitir até o dia 30. A junta que vai fazer o seu dever de casa de autenticar. Não, é o SPED que passa. A partir do momento que transmite, tem o termo de o requerimento, tem o requerimento de autenticar, tudo isso. A gente que gera um arquivo que vocês não veem, que fica para acesso pela junta. A gente não entrega nada à junta.
Cada junta comercial no Brasil habilitou 2 cadastradores para ir na base do SPED e ler aquelas informações necessárias para a autenticação e só. Não, nunca precisou. Como nunca precisou imprimir. Quiser gastar tinta e papel, está fazendo até um crime ambiental. Mas não tem. Não tem. Volto a dizer, para fins de Receita Federal, certo? Transmitiu, arquivo é válido. Certo? Ah, mas tem um banco Itaú, o gerente está pedindo essa escrituração, tal, para fazer o empréstimo. Aí é outra história, é particular. Para nós, é válida, a simples transmissão já dá validade a ela. Agora, se outro... Certo. Certo, perde a guia, o valor. Sei, aí não tem, não pede. Lá só pede essa informação em relação às escriturações sujeitas à autenticação na junta. Não tem essa sugestão. Veja só, se vocês tiverem qualquer dúvida, vão nessa seção normativa 1420 que está regulando tudo isso. Apesar de quê? Veja só, a segunda tela que eu mostrei aqui, é essa aqui. Pode ver que não tem nenhuma instrução normativa, resolução, ou lei ou decreto do cartório A, B ou C. Não tem. O que não está sujeito à escrituração na junta comercial, foge desse normativo aqui e não tem controle. Não se preocupe não. Se preocupe com a inflação. Bem, aqui já é o novo cenário para 2014, do calendário, agora para 2015, né? Então, é importante, na feitura, na montagem da ECD de 2014, a gente saber que, se a empresa é lucro real, quais os dados que vão ser transferidos, utilizados, correlacionados, vinculados e tratados pela SF. Certo? Qual? Plano de contas societário. Então, o plano de contas da empresa, cada um tem o seu. Continua livre para fazer a sua maneira, de que respeite requisitos mínimos. Como? O plano de contas tem no mínimo 4 níveis. Eu recomendo 6. Por que eu recomendo 6? Porque o plano referencial tem 6 níveis. Então, é procurar sarna para se coçar, eu fazer o plano da empresa ser 4, 5, ou 7 ou 8. Porque eu vou ter que sair acomodando depois uma conta na outra, porque o referencial, a conta analítica está no 6º nível. Então, o bom senso, a racionalidade, o que é que indica? Eu ajustar o plano de conta societário para ter o mesmo nível do referencial. Facilita a vida do profissional, bastante. Gostei do professor, mas que não é aula, não. Obrigado. Certo, facultativo. É diferente. Não está. A gente equalizou os 2 planos agora, casamento. Então, ele está casando o plano referencial para o ano calendário 2014 tem que ser igual. Se não for, para 2013 é diferente. Ô, mulher. Queria mandar SF já? Que mulher apressada, meu Deus. Olha só. O plano de contas, eu tenho o societário, tenho o referencial, certo? Você ajuste aqui no bloco J. O bloco J permite edição. O bloco C, esses dados, quando são recuperados na SF, eles não são recuperados para o bloco J, são recuperados para o bloco C. Então, o C é os dados no seu formato original, que veio da ECD. Então, ali está no bloco C. É como se fosse uma plataforma temporária.
É o dado bruto como veio da ECD. Só que isso aí, ele vai ser ajustado, turbinado, corrigido, aonde? Porque aqui nesse bloco J, no registro J050, é que tem o plano de conta societário, o 51, o referencial, que vai ser de fato utilizado para apurar o lucro real, certo? Aqui nos blocos L, M e N. Então, faça o ajuste no âmbito da SF. Edite. Deu incompatibilidade porque aqui está diferente daqui. Não é isso? Não, você enviou a ECD. A SF não. Certo? Você faça o seguinte, em vez de você gerar essa rotina de captação automática, se você gerar o arquivo TXT e incluir o plano correto, mesmo tão diferente daqui, aí ele recebe. Vai ter o trabalho de fazer tudo novamente. Certo? Porque, veja só, o plano de contas, ele pode ser recuperado da ECD, como pode ser importado no arquivo TXT. Então, você gere, apague essa escrituração, faça numa outra máquina, não apague não, pelo amor de Deus, faça numa outra máquina, certo? E faça isso no programa, alimente o plano de contas, referencial correto, e aí faça a importação, certo? Então, pronto. É só cobrar em dobro do empresário o trabalho que está tendo. Se fosse assim, hein? Se fosse assim, é mais fácil ele querer reduzir. Essa subconta correlata, isso aqui está passando meio despercebido, é exatamente dessas alterações da lei, das normas contábeis internacionais e o tratamento fiscal, AVP, AVJ, certo? Então, eu vou registrar esses fatos sujeito a um tratamento diferente na apuração dos impostos, nessa subconta correlata, que é um registro filho do plano de conta societário. É o mesmo nível desse daqui, referencial. Então, aqui é que vai saber se aquele AVJ, certo, vai ser tributado agora ou vai ser diferido para período futuro. Vou falar aqui mais adiante. Ok? E uma vez importado esses dados e ajustado, veja só, o dado quando ele migra da ECD para a SF, ele não vai para o bloco J não, vai para o bloco C. E a partir do bloco C, que gera o bloco J, que aí pode ser ajustado. Uma vez com os saldos das contas patrimoniais, que na contabilidade está contido aonde? Os saldos mensais. Nos registros I-155. E das contas de resultado, I-355, então, a SF tem os elementos necessários para apurar o lucro líquido antes do imposto de renda. Com isso aqui é suficiente, porque o plano de conta referencial nada mais é do que a gente pegou. Como é que a gente montou esse plano de conta referencial? Pegou a de PJ e fez o de trás para frente. Estrutura de PJ, daqui saiu a partir da legislação fazendo um mapeamento. Então, o plano de conta referencial é que nos permite montar uma de PJ virtual a partir das diversos aspectos da legislação societária e fiscal em vigor. Certo? Escrituração contábil fiscal. Vamos ver aqui alguns aspectos. Isso aqui não tem nada de novo, né? É uma escrituração para cada SCP, eu já falei, e uma para a matriz. Certo? Não vai ter mais o LALU, o livro físico, né? Em relação ao ano calendário. Também não tem de PJ para 2014, morreu, é coisa do passado. O único que ainda tem um resíduo do passado é o F-Conte de 2014, para quem tem ajustes
a fazer. Quem não tem, até o F-Conta está livre. Quer falar, Garibaldi? Isso aqui são os blocos que compõem a SF. Como eu falei, aqui o bloco C é o que vai recuperar o plano de contas e os saldos das contas patrimoniais e de resultado da ECD. Certo? O bloco E não vai ter nesse primeiro ano, que é o que? A recuperação da SF do período anterior. Como esse é o primeiro período, o bloco E ele é sem dados a informar. Plano de contas e mapeamento aqui é que, a partir do plano de contas informado, recuperado no bloco C, ele vai fazer todo o mapeamento para montar o DRE, demonstrando o resultado do período. O plano de recorde referencial da ECD é para ser o mesmo da SF, para 2014. Se não der diferente, dá o problema que ela falou. Veja só, o que você podia fazer, um minutinho só, sabe por quê? Porque você não pede para a junta comercial botar essa contabilidade sob exigência? Porque você não pede para a junta comercial daqui botar a ECD sob exigência, porque aí você altera a ECD e faz o plano de conta referencial. Pode ter muita junta comercial do Sul aí que está fazendo isso, tem até um formulário já padrão, que é alguma coisa, preenche aqui, bota sob exigência e destrava o SPED para substituir. Tente. Certo. Como? Tem no registro 040. Tem, bota o hash. Ih, deu algo errado aqui. É aqui? Apresentação. Estou sem ver. Não. Pronto, aqui a gente tem exatamente, a partir do que está sendo recuperado da ECD, o plano de conta vai ser todo ajustado, mapeado no bloco J. E o bloco K são os saldos das contas contábeis, certo? Patrimoniais de resultado, para permitir o quê? A apuração do lucro líquido, certo? Os ajustes e a apuração. Vamos ver mais detalhes mais adiante. Isso aqui é como vai funcionar, que até já foi abordado, né? Plano de contas, contábil referencial, vai ser demonstrado, recuperado da ECD, ou importado no arquivo TXT, no bloco J. E os saldos das contas patrimoniais, o que é que a gente está vendo aqui é totalmente irrelevante os valores que estão no bloco J da ECD, de balanço patrimonial, certo? E de demonstração do resultado do exercício. Porque o programa é que vai calcular o balanço, certo? Após o encerramento e o resultado antes do encerramento, a partir dos saldos periódicos que vão ser transferidos de todos os registros I-155 e I-355 da ECD. Ok? Então, o que o programa vai fazer vai recuperar os saldos mensais. E daí, se está dito na ECD que o imposto é trimestral, ou é anual, ou está sujeito a balança ou balancete de suspensão, redução mensal da estimativa, o programa vai calcular. Porque tem todos os elementos aqui. Tem um plano de conta para apurar o resultado referencial, mapeado com o plano de conta contábil, e tem os saldos mensais,
Isso é muito melhor. Depois que a gente aprender isso aqui, isso aí dá muito mais segurança para o profissional contábil. Diminui sensivelmente a possibilidade de erro. Né? Porque quem tiver sujeito à estimativa mensal e ajustar o valor em função de balanço ou balancete de suspensão, e o programa vai calcular a partir exatamente dessa informação prestada no registro 010. Está sujeito à estimativa mensal. Então, ele vai fazer o cálculo mensal do balanço ou balancete de suspensão ou redução. Está desobrigado. Certo, está desobrigado a exceder. Sabe, desobrigado a exceder, lucro presumido, não é? Pronto, presumido. Quando for preencher lá o registro do lucro presumido, no bloco P, lá tem uma tecla que vai mostrar aí, pergunta se tem livro caixa ou contabilidade. Se marcar contabilidade, se deu mal, vai ter que ter contabilidade. Marcar livro caixa, dispensa. Ok? Aqui eu só dei um corte do plano de contas referencial, referente às contas de resultado, certo? Que isso aqui, volto a dizer e sugerir a vocês, procure ajustar o plano de contas de cada empresa a esse daqui, que é muito melhor. Porque fica os dois no mesmo idioma, melhor do que um está no hebraico e o outro está no aramaico. Certo? Então deixa logo parecido, porque mesmo que lá tenha 4 níveis ou 10 níveis, vocês vão ter que fazer um esforço sobre-humano para ajustar, para ficar tudo, a conta analítica, ficar no 6º nível. Que obrigatoriamente vai ter que fazer, não tem alternativa. Todas as contas do plano de contas, as analíticas, vão ter que ficar o quê? Correlacionadas com o plano de conta referencial, no registro da ECD I 051, no 6º nível. Aí vocês vão estar repetindo, mesma conta, aqui nesse nível sintético, aqui 5, no 4, no 3, então é melhor partir desse daí, porque facilita a vida de vocês. Questões? Não. Obrigado. Vamos tocar o barco. Está claro esse aspecto para vocês? Certo? Passou-se o tempo em que cada profissional contábil tinha a liberdade de fazer o plano de conta à sua maneira. Continua, o plano de conta societário, cada um é livre, mas vai ter que colocar, certo? Se o sapatinho do pezinho da receita é tamanho 39, que é o plano de conta referencial, vocês vão ter que enfiar o pé dentro do 39, que é o calce 40 ou 35, porque o plano de conta referencial é a conta analítica no 6º nível. Pé de não ser pequeno, é pequeno. Ok? Oi? De onde? De banco? Uhum. A gente saiu parametrizando de acordo com... A gente teve reuniões, inclusive, com o Banco Central, para ver o nível de informação que deve ser segmentado de cada entidade. Ok? Isso aqui é só para ter exatamente uma noção de que a gente deve procurar o problema que deu, com a colega falou, exatamente porque não adotou esse... E onde é que eu pego esses planos de conta? Se eu vou ali, né, não acho fácil. Na pasta que é carregada, quando eu instalo no meu computador a ECD ou a SF, dentro daquela pasta estão as tabelas dinâmicas, que são os planos de conta referencial, patrimonial e de resultado. Então, no computador de cada um tem. Eu não vou achar, onde é que eu vou aqui no computador, não consegue, não, porque está meio escondido. Eu acho uma coisa meio, podia facilitar mais, mas não facilitou. Devia botar, né? Eu até propus, olha, pega esse bendito layout que é de 1.300 páginas e quebra
Isso aqui é a parte do plano de conta, a parte tal. Eu disse, João, eu não tenho tempo. Dá para fazer isso por mim? Eu digo, eu não tenho tempo também não. Então, eu queria que eu fizesse. Isso aí não é nem minha área. Então, eu podia fazer, mas não tenho tempo também para ficar fazendo trabalho dos outros. Mas o correto é que eu tivesse ali, do jeito que eu tenho um layout com 1.300 páginas, que é ruim de você manusear. Um arquivo enorme dá até medo, tristeza, para não dizer dor de barriga, né? Você pegar um arquivo com 1.300 páginas, só que desses 1.300, 700 e tanto, são os planos de contas. Então, como eu tenho um arquivo Word, eu vou ver se eu ainda tenho um tema mais dentro, eu vou fazer, agora em julho, esse fatiamento, de forma que coloca ali no portal do SPED o guia só do lucro presumido, o guia só, tal. Então, facilita se a minha dúvida é pontual. Ok? Bem, isso aqui, essa tela eu acho interessante e eu cortei, que é exatamente quando estou cadastrando no escrituração, registro lá 040, certo? Eu vou ter que informar o quê? A SCD daquele período, aqui é o período anual, certo? Que eu vou importar. Aí está aqui, ó, evite transtorno. Não invente de colocar um SCD que não está na base, que não foi transmitida. Que a gente vai puxar do que está. Então não bota aqui um qualquer que estamos em obras. Evite transtorno. Desculpe, né? Mas aqui está sendo bem claro, evite transtorno. Utilize somente as SCDs ativas na base do SPED. Se tiver alguma inativa, inutilizada, nem recupere, nem coloque aí o código identificador dela, que a gente não vai validar ela. Tem que ser uma SCD ativa. Ok? Isso aqui é o rol de procedimentos contábeis advindos a partir dos novos padrões IFRS, padrões internacionais de contabilidade, que não foram recepcionados de imediato pela legislação tributária, pelo fisco, certo? E ficou, por conta disso, dessas novas normas que a legislação tributária não validou, que surgiu o FCONT, o RTT, que vigorou de 2008 até, finalmente, agora morreu, faleceu, 2014, para quem não optou a antecipação, né? Por quê? E como é que fica de agora em diante? Doravante. Doravante fica o quê? O tratamento fiscal está regulado e disciplinado pela Lei 12.973. Certo? Então, essa lei está dizendo, a empresa teve um AVP, um AVJ, certo? Um goodwill, como é? Então, a lei praticamente é o seguinte, na contabilidade, os pronunciamentos técnicos estabelece que a contabilidade deve registrar tal fato de tal maneira, reconhecendo ou não enquanto resultado. A Receita Federal, a legislação tributária não tratava, então viu o RTT que anulava. Agora a lei diz, olha, para fins tributários, esse fato relacionado, um desses aqui, para não ser tributado de imediato ou ser dedutível, a empresa vai ter que fazer um destaque, vai ter que fazer um registro separado. Como é isso? Eu vou fazer uma folhinha de papel? Não. Eu vou ter que ter uma conta contábil analítica, uma subconta, que eu vou ter que destacar na contabilidade. Eu destacando na contabilidade, eu vou poder diferir a tributação na SF. Vou mostrar o exemplo aqui, porque eu sei que eu posso estar falando um pouco complicado. Aqui um exemplo referente a ganho decorrente de mensuração por valor justo, a valor justo, certo? Que está regulado, disciplinado pelo posicionamento técnico do CPC número 46. Lá estabelece em caráter obrigatório, não é uma faculdade não, que os elementos do ativo, os elementos do patrimônio da pessoa jurídica devem ser avaliados a valor justo. Valor justo não é valor do mercado, porque o valor do mercado que antigamente tinha essa visão,
tinha indicadores específicos. Aqui não, aqui é um elemento subjetivo de cada empresa. Eu acho que eu posso trabalhar com a dimensão valor justo, valor do mercado, pode ser, ou valor de custo, ou valor de venda futura, certo? É o que propugna o CPC 46. Então, aqui nesse exemplo, digamos que a empresa tem um estoque de produto acabado, produzido por ela, adquirido para revenda, no valor de R$100 mil. O CPC, o Procedimento Técnico número 46, estabelece o quê? Que os bens devem ser mensurados na contabilidade a valor justo. E essa mensuração a valor justo, certo? É um estoque antigo que a empresa tinha, não comercializou. O preço atual, a valor justo, valor de mercado, equivale a quanto? A 140, não é 100 mil, é 140. Então, o CPC, o que é que estabelece? Que o ativo, nesse caso, deve ser mensurado a valor justo, que é 140. Então, apurou um AVJ de 40 mil, certo? Ele vai acrescer o valor desse ativo, estoque, pode ser o bem do ativo imobilizado, certo? Pode ser uma dívida, para mais ou para menos. E a contrapartida é receita, na ECD. Essa visão aqui que vocês estão vendo, isso aqui, é o tratamento na ECD, na contabilidade. O procedimento contábil é esse, certo? De acordo com o CPC 46. Esse é o procedimento contábil. Mas eu fiz eu registrei contabilmente esse ganho decorrente do AVJ de 40 mil e eu vou pagar. Não é correto. Como eu operacionalizava isso antes? Quando eu tinha o F-Conte, eu ia fazer o quê? Registrar, desconsiderar essa receita, esse valor, estornando, expurgando, neutralizando, porque senão ia ser tributável. Então, eu ia desconsiderar via registro adequado no F-Conte dessa receita de 40 mil para não ser tributado agora. E só quando eu viesse a realizar, a integrar o custo decorrente de uma venda. Bem, a partir de agora, mudou. Leiam primeiro e depois eu explico. 30 segundos. Está claro? Vou explicar. A Lei 12.973, o que é que estabeleceu? Todas essas hipóteses de registro contábil decorrentes dos pronunciamentos técnicos estabelecidos a partir das normas contábeis internacionais, certo? Para serem neutralizados para fins dos impostos, do imposto de renda CSL, a partir de agora, certo? Ele tem que ser o valor que a empresa quer diferir da receita. Ou não quer pagar, quer deduzir, quer tornar dedutível, só vai ter esse tratamento se o valor for destacado em uma subconta contábil. Olha aqui no exemplo aqui, eu descarreguei os 40 mil na mesma conta contábil, a débito. Não é? Eu atualizei esse bem, fiz de acordo com o CPC, o devido lançamento de contrapartida contábil na conta de receita. Ok? Isso aqui é o procedimento de acordo com o CPC. A partir de agora, a gente não está mudando o CPC, a gente não tem competência, a contabilidade está lá. Só que, se a empresa não quiser, nesse período, pagar IRPJ-CSL sobre esses 40 mil que está registrado na contabilidade como receita, o sendo, vai ter que fazer esse malabarismo. Qual é o malabarismo? Eu não vou registrar o ganho do AVJ na conta do ativo
eu vou ter que, no meu plano de contas contábil, criar uma conta vinculada a esta. Então, aqui, ó, a conta, pode ver que é outro número, é outra conta, é 055, aqui é 015. Qual é a conta vinculada a essa que eu criei? Estoque, ganhos de AVJ do estoque. Então, na contabilidade, eu vou ter essa conta do ativo, certo? Que refere-se ao valor do bem, seu custo originário, certo? E vou ter também uma conta vinculada a esta, certo? E onde é que eu faço essa vinculação? Vocês viram? Subconta correlata. Então, aqui eu tenho uma conta do ativo estoque. Na minha contabilidade, aqui nível 3, eu vou criar uma conta no nível 4, correlata, que é ganhos de AVJ dessa daqui. Então, aqui, na conta, lançamento na conta, está 100 mil, e eu vou fazer o registro a débito, não na conta, não nesta, mas sim na conta correlata, que está no registro I053, da ECD, e o C053 da ECF. Então, eu destacando aqui numa conta, certo? Pode ver que a conta de resultado é a mesma, 3105 continua como 40, só que nesse caso daqui, o simples fato de eu ter destacado nessa conta faz com que eu não pague sobre esse ganho, agora e só quando eu debaixa esse bem, quando eu vier a vender. Aí eu vou controlar esses 40 mil, se eu quiser pagar logo, a dona Dilma agradece. Se quiser pagar logo os 40 mil no mês em que está reconhecendo esse ganho. Certo? Mas a empresa não é obrigada. Pode diferir a tributação desse ganho que está registrado na contabilidade. Está na contabilidade. Como é que eu faço para não pagar logo esse ganho aqui que está no resultado contábil? Eu destacando esse valor numa conta vinculada a esta. Feito isso, e eu vou controlar esses 40 mil aonde? No Elalu. Porque digamos que daqui a 6 meses eu venda mercadoria no montante equivalente a 25 mil. Então eu vou no Lalu tributar 25% dos 100. Então eu vou fazer a amortização. Eu joguei para o Lalu os 40 mil para tributar a medida da realização. Agora ficou um silêncio, até mal. Oi. A gente vive no Brasil, onde tem muita norma, mas termina muito até por a dinâmica da vida, a gente não põe em prática. Então, aqui são aspectos que isso aí é mais comum nas grandes empresas, que são sujeitas à auditoria, certo? Periódica, externa, tem as demonstrações, mas o rol, as empresas normais, não fazem muito isso, não. Uma empresa que tem ações negociadas na Bolsa, muitas que operam no mercado, então, é obrigada a fazer, e faz. Então, essas aí estão sujeitas a esse rito aqui e a esse controle. Mas a empresa de porte menor, 90% ou mais, estou até otimista, não faz. Certo? Mas, volto a dizer, de acordo com as normas contábeis, todos esses fatos aqui decorrentes dos diversos pronunciamentos técnicos que foram expedidos, devem ser observados. Se não estão sendo, facilita para o contador, facilita para o fiscal. Se está lá pelo valor de custo. Certo. Não deveria, né? Não deveria. Devia ser isso aqui, a medida.
Só vou começar a te dizer, se as empresas estão feitas a estimativa mensal, no mínimo devia ter um lançamento, um ajuste a cada mês. Exato. Já vou dizer que eu não vou te responder, mas pode perguntar. Existe algum tipo de risco, aí já é informação privilegiada. Que eu não... Vai lá. Certo. Você vai criar conta onde? Na contabilidade ou na SF? Não, não pode. Pronto. Tudo isso aqui que eu estou fazendo, só tem a Lei 12.973, diz que o ajuste, o destaque tem que ser na contabilidade, não na SF. Pronto, eu acho que é isso. Então, se não tiver na ECD, isso daqui não pode existir. Isso aqui só existe na ECD. Qual? Certo. AVP, Receita. Oi, pessoal, boa noite. Seguinte, então, ler todos os CPCs é uma coisa legal? É. Existe tempo para isso? Nem todo mundo tem. Então, a gente vai ler na medida que vai surgindo a necessidade. Está lá, aparece uma dúvida do ativo fixo, aí vai lá ler o CPC 27 e assim vai. Minha dúvida é o seguinte, na parte conceitual, eu tenho muita dúvida a diferença entre valor justo e valor presente. Ajuste a valor presente, eu sei que você tem contas a receber superior a 6 meses e você vai trazer ele ao valor presente atual. A partir de que critério eu posso lançar? Vamos supor, eu tenho contas a receber de 40 milhões e meu AVP deu 100 mil reais. Cabe fazer esse ajuste, sim ou não? De acordo com o CPC, eu acho que é o 12. Isso. É o 12? O Isso. AVP, ajuste a valor presente, ele deve ser registrado em duas hipóteses. Quando uma operação repercute no longo prazo, certo? Em períodos posteriores, ou quando ela é mesmo no curto prazo, mas é relevante. Então, no exemplo que você deu, não é relevante 100 mil e 40 milhões. Isso, concordo. É porque o que acontece? Certo? Mas se eu tenho 40 milhões e tem 30 milhões, então mesmo que você vai receber no mês seguinte, está sujeito ao destaque do AVP. Eu estou dividindo isso com o senhor porque, na prática, um exemplo, quando a gente é auditado por uma Big Four, como Deloitte, Ernst Young, então, eles são um cri-cri. Então, se você tiver R$1.000, eles querem que você provisiona. Aí vai lá, impacta resultado, aí o contador fica naquele dilema. O empresário quer lucro e a auditoria quer que lance os ajustes. É verdade. E o contador fica nesse meio termo, lança ou não lança. A maioria, para não dizer quase a totalidade dos pronunciamentos são subjetivos. Então, aí o que acontece? É horrível, sim. Em resumo, eu elaborei todos os ajustes conforme o IFRS e no entendimento com a auditoria ficou entendido que não seria, por ser irrelevante, não cabe o ajuste. Certo? Mas eu percebo uma dúvida generalizada entre, quando você vai perguntar, qual a principal diferença entre ajuste a valor presente e valor justo? Certo. Em que momento ela pode ser praticada? Se eu conseguir me responder isso, eu ganhei a noite. Pronto. Quer dizer, tu andando aqui que eu respondo. Mas vamos lá. Veja só, o AVJ, ele é um instituto para a pessoa jurídica atualizar o valor dos elementos do ativo ou do passivo de acordo com o critério ou valor de mercado, de custo ou de receita. Certo? Exemplo. Então, eu estou lidando principalmente com as contas patrimoniais, ativo e passivo. Ajuste a valor presente eu faço em contas a pagar e receber. Isso aqui agora é a VJ, estoque. Certo. Eu sei que é pelo giro, mas a partir de que momento eu tenho que fazer ajuste a valor justo do estoque? Pode acontecer de
um mesmo bem que integra o ativo está sujeito a AVJ e AVP. E Então, quando é que eu comprei uma máquina, vou pagar daqui a 2 anos. Certo? E o preço está defasado. Eu consegui essa máquina, a máquina vale 1 milhão no mercado. Mas isso não entraria como desconto obtido? Não, deixa eu terminar. Vale 1 milhão, mas eu consegui um preço, uma pichincha, porque o fornecedor estava precisando de capital de giro e me vendeu por 600 mil para eu pagar daqui a 1 ano e meio. Então, como isso repercute, certo? No longo prazo, eu vou ter que ver a taxa de juros que eu consigo praticar no mercado, certo? Daqui para 1 ano e meio. E aí eu tenho o AVP. Aí é a AVP, ajusta valor presente. Não é valor justo, minha dúvida é valor justo. AVP. Fora isso, eu vou ter que registrar que o meu bem ele está registrado agora, depois do AVP, por 520, mas o valor de mercado é 900. Então, eu vou ter também um AVJ. Então, na mesma conta, eu posso ter um AVJ e um AVP. Eu não entendi essa última parte. Repete, por favor. Veja só, a empresa comprou um bem que vale 1 milhão por 600 mil. Certo. A priori já sabe-se que vai ter que ter um AVJ de 400. Então, a AVJ é só a diferença entre o valor que você... De mercado. De mercado. Certo. Isso, não é o valor, é uma expectativa de mercado. Você comprou 1 milhão e a expectativa é 600. Não, aí é o contrário. Aí pode ser. Calma, não, deixa eu entender. Pode ser. Eu posso ter pago 1 milhão, certo? Quando o bem só vale 600. Isso. Só que aí não é a figura do ágio. Daí, então, nesse caso, eu vou ter uma perda de AVJ. Isso mesmo. Mas então, é registro. Certo? É dedutível, vai ser dedutível se eu destacar na contabilidade. Então, eu vou poder, à medida que eu vou realizando. Se eu não destacar, é indedutível. A perda, eu tenho um ganho, entendi. Certo? E a perda. Então, aí eu já tenho o quê? Eu já vejo, vislumbra, já de eu fazer um destaque do AVJ, porque o preço que eu comprei está destoando do valor do mercado. Pronto, aí é AVJ. Além disso, se eu tivesse comprado esse bem para pagar amanhã, ou dentro do próprio período, você teria um desconto. Não tem AVP. Entendi. Mas eu estou tendo que pagar esse bem, vou pagar esse bem daqui a 1 ano e meio. Então, vai ter também AVP. Então, parte desse valor eu vou dar natureza financeira. Então, são conceitos interligados nesse caso? Sim e não. Aí você complicou. Vai depender, é interligado se eu estou comprando um bem em valor diferente do de mercado. E, além de eu comprar no mercado, eu vou pagar lá na frente. Mas se eu pagar agora, não tem AVP, só tem AVJ. Oi? Pasadena aí eu... Ok, obrigado. Entendeu ou não? Eu vou procurar AVP, ler. Vou procurar ler para a gente discutir depois. Diz respeito ao pagamento ou o recebimento de um bem repercutir em períodos futuros. Eu estou agora para pagar 2 anos, vai ter que ter AVP. Já a VJ é se eu estou comprando, se eu tenho um bem ou tenho uma dívida que está em valor diferente ao valor de mercado. Pronto. Então, para mim entender agora, valor justo é a questão de comparativo com o valor do mercado. Pronto. O custo. O custo, pronto. Custo. Entendido, muito obrigado. Beleza. Ficou claro? Ótimo. Bem, dando sequência, então, o que é importante? Todas essas particularidades decorrentes dos pronunciamentos, se eu quiser neutralizar a tributação quando do registro, eu vou ter que fazer esse destaque em cada conta na ECD. Não é na SF, é na ECD. Se eu não destacar, então, nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, que eu não destaquei, botei o valor do AVJ na própria conta do ativo, esse valor vai estar sujeito à tributação de PIS, de RPJ e CSL. Ok? A empresa, ao destacar no seu plano de contas, vinculado, uma conta vinculada a esta, mesmo nível hierárquico, nível 6. Isso aqui é em último nível, a conta analítica no seu último nível, assim como essa também o é. Todos esses destaques em subconta tem que ser feita no último nível, conta analítica no seu último nível. Oi? Pode ser.
Pode ser. Pode ser também. Ok? Aqui é só... Isso aqui é uma transcrição do que está na própria IN 1422. Penalidades, aqui é só... Importante ressaltar que a penalidade de quem está no lucro real é diferente da do lucro presumido. O lucro presumido é aquela multa fixa de 500, que é reduzida em 50, 250, fica uma beleza. Né? Aqui não, no caso do lucro real, a multa, certo, é 0,5 do lucro líquido. Então a multa é mais pesada, no caso do lucro real. Então é importante ter em mente esse cenário, certo? De que a SF tem penalidade diferente. Então, temos que ter bem cuidado, principalmente com a SF de lucro real. Porque a multa é um percentual que incide sobre o lucro. A possibilidade de ser maior do que 500 é grande, salvo se a empresa tem prejuízo, né? Mas, como regra, essa multa aqui é mais gravosa. Tanto faz, a multa ela é devida, tanto exigida de ofício, apurada pela Receita Federal, como pelo próprio contribuinte. O ideal é já pagar, porque a Receita ainda não estabeleceu a multa para trás da declaração, mas vindo a fazer, vai expedir as notificações. Então, o adequado é a empresa já se antecipar, certo? E fazer o recolhimento. Isso aqui é o registro 010, que ela vai dizer a forma de tributação da SF, certo? Vai dizer se é trimestral ou anual. Aqui, ó, no 010, campo 11, tipo de escrituração do lucro presumido. Vai dizer se é livro caixa ou contábil. Se marcou aqui contábil, vai ter que ter a ECD. Aí, quando é que eu escolho isso aqui? É eu jogo uma moeda, cara, coroa? Não. É o lucro. Certo? Se eu quero distribuir um lucro além do presumido, menos, não bate em mim. IRPJ, CCL, PIS e COFINS, certo? Então... tem que ter. Pode. Certo? Então, o livro caixa não é na SF, vai ter que fazer, vai ter que ter situação à parte. Agora, a contabilidade está na base do SPED, vai ter que ter um ECD correspondente. Jonathan? Que horas são? Não tem nem noção das horas. Já. Jonathan? Você não me disser nada. Oi? Se a empresa por lucro real tiver prejuízo, tem uma multa mínima, que é 0,25% do lucro líquido. Se ela tiver prejuízo, existe uma multa mínima, no caso da Aranca? Eu nem sei te dizer, sou bem honesto. Só vendo na... Aí você vai ter que ver, na IN 1422 diz, se tem a multa mínima. Tem que dizer, aqui, ó, isso aqui é a tela de você estar fazendo, porque pode fazer o lucro presumido no próprio PVA, como as demais. Então, eu estou aqui ó, preenchendo, criar nova escrituração, está vendo? Lucro presumido. Eu estou aqui preenchendo, tudo belezinha, não. Aí chegou aqui, contábil e livro caixa. Quer dizer que se eu marquei aqui, me dê mal? Não, eu só vou ter que apagar essa escrituração e fazer uma nova. De PJ, da CON, sempre foi assim, nunca permitiu mudar regime. Né? Só quem tem essa possibilidade de comparar é pessoa física, né? Pergunta, modelo completa, e dá até um sinaliza, né, para nós, quanto é que dá de imposto num e no outro. Mas pessoa jurídica, se errou aqui, chorar, tomar uma cervejinha, apaga e começa de novo. Professor, tá certo o quê? Tomar cerveja ou fazer de novo? Professor, não, tem que dizer o que é correto. Não é assim não. Porque está dispensada. Beleza. como se comporta o plano referencial no livro caixa? No caso do livro Não se comporta. Não tem. O livro caixa, ele tem uma estrutura de escrituração diferente do livro diário, do final do livro diário, que é lançamento contábil 200, 250, 200, 250. Aqui eu vou registrar o fluxo financeiro, eu vou registrar a movimentação. Cada nota fiscal que eu emito, digamos que eu veja que trabalho, eu vendi um bem em Casa Bahia para receber em 12 prestações. Eu vou ter que fazer 12 registros no livro caixa, à medida que eu vou recebendo. Registro a nota fiscal. Alimentar aí? No livro caixa, sim. No livro caixa é o fluxo financeiro, inclusive o bancário. Então, toda a movimentação do caixa
e banco, conta caixa e bancos, uma conta fictícia, que eu não tenho contabilidade. Mas no momento caixa e banco, eu vou ter que registrar nesse livro Mas caixa. eu tenho contabilidade e não sou obrigada. Homem. Não, aí tudo bem. Não, aí tudo bem, vê só. Se você tem contabilidade, certo? Então marca aqui o código L. Não, código C, contábil. Mas eu não vou mandar a ECD, não vou enviar. Não tem problema. Assine, certo? E aqui vai baixar os dados. Isso não está dito no guia prático. Não está dito, não. Mas eu posso aqui, o bacana livro caixa. Se eu tenho uma ECD, o que é que eu vou ter que fazer? Assinar. Eu assino a danada. Certo? Aí, como eu estou lucro presumido, eu vou importar, vou informar ali, porque o lucro real não, tem que estar na base. Do SPE tem que ser uma ECD válida. Então já melhora aí pra gente, tá? Obrigado. Lucro real tem que estar na base uma ECD. A empresa que está no lucro presumido, que quer fazer a escrituração completa, mesmo não estando obrigada a exceder, então, ele está permitindo importar, certo? Os saldos da contabilidade, plano de contas, a partir de uma escrituração. Agora, isso aí é quando é lucro presumido. O real, não. Tem que ser a escrituração transmitida. Isso aqui é o rol de registros do bloco P, que é o do lucro presumido, né? Que não tem nada, é fácil. Vamos, aqui, essa tela para vocês, até faço adiantado da hora, é uma tela que eu montei confrontando, correlacionando os registros do bloco P, que é o lucro presumido, com as fichas correspondentes da DPJ. Ok? Para se basear. Isso aqui é o quê? É a tela. Pode ver que está exatamente igual a de PJ. Eu vou informar aqui, ó, eu vou mudar primeiro trimestre, segundo, terceiro, quarto, como já era de PJ. E vou informar para cada receita bruta sujeita ao percentual de 1,6, 8%, 16, 32%. E vou informando. Não é complicado. A lucro real eu reconheço. Mas é uma complicação que já existia antes, só que a de PJ camuflava. Agora não, a de PJ foi explodida numa escrituração, mas ECD, lucro real sempre teve que ter, né? Então, em linhas gerais, ó, isso aqui é o quê? É a ficha da de PJ, não é? É aqui, você vai ver uma para outra, não tem diferença. Eu faço lucro presumido, eu fiz um teste, comigo eu fiz um lucro presumido em 4 minutos, comigo, fazendo, né? Então não tem... a gente perdeu o medo. Negócio novo. Eu concordo que lucro real vai exigir mais. Mas também você tem que exigir mais de matéria de remuneração do empresário. Porque lucro real... Eita. Apresentação. Está terminando já. Isso aqui é ficha da DPJ. Isso aqui é só um exemplo de edição de dados no próprio PVA de uma PJ do lucro real. Pode ver aqui a ficha 6A, parece com a ficha 6A da DPJ. Certo? Receita. A gente pode ver aqui, ó. Aqui aparece ao lado da descrição das contas o plano de conta referencial. Está vendo? Ó? Pode ver, tá, só que na DPJ a gente não tinha essa coluna. E agora tem que estar vinculando que é o plano de conta referencial. Então, a partir das contas contábeis, no bloco J, o programa vai fazer a correlação, vai apurar, vai recuperar a partir dos saldos mensais e monta DPJ. Isso aí é um ganho, porque o PVA vai fazer o serviço de automação que antes ficava a mercê até de cada programa que o escritório de contabilidade tinha, né? Tá montando agora, não, o PVA já vai fazer essa apuração. Isso aqui é só para a gente ver
registro no formato TXT, mas a gente não precisa ver isso. Isso aqui já está finalizando, é só para ver que a estrutura, independente da escrituração, todas têm um padrão de disposição de informação, onde a informação é consistida em blocos, onde o bloco 0 em todas elas é igual, que são os dados cadastrais. Quer ser ICMF, contribuições, a SF contábil, tem os dados cadastrais, tem a matéria-prima de cada escrituração. No caso do ICMS-PI são as notas fiscais, FD, contribuições, idem. Aqui são os lançamentos contábeis, certo? E a partir disso tem um conjunto de blocos para a apuração de cada tributo. Aqui, no caso da SD, não é tributo, é a apuração das demonstrações. Não é? Mas aqui o ICMS, os blocos que vocês conhecem demais, o FD, contribuições, idem. E aqui o M, que é o LALU, que já vai sair apurando a partir da correlação. A apuração do RPJ, lucro presumido, imune. O plano de contas das imunizadas é bem simplificado, não é complicado como o de lucro real, até porque é diferente, né? Isso aqui é uma tela que eu sempre costumo mostrar, que é importante ter essa dimensão, que um mesmo fato ele pode ter fotografia distinta de acordo com cada tributo, conta da base de incidência, né? Então, é importante ter cuidado que a Receita Federal pode sair cruzando para ver se um valor, uma operação registrada como receita está batendo com a outra. Por último, isso aqui é só um resumo do que temos em produção e do que vamos ter, que Garibaldi quis botar para eu falar disso daqui. E fica para outra oportunidade. Só vou dizer o nome, que é a CSS. Certo? A princípio vai ser para janeiro de 2016. Vai ser primeiro do que o E-Social. E muito obrigado.